Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo no programa Saúde, que olha aqui, ó. O nosso Supra, a gente tem que chamar ele de âncora já, porque ele traz todos os assuntos que a gente quer saber, não só do nosso joelhinho. E hoje ele vai falar, olha só, abre bem o ouvido, limpa bem aí, porque hoje ele vai falar sobre mitos e verdades sobre artrose do joelho. Mas antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Doutor, o nosso último programa também ficou, a gente deu uma avaliada, principalmente em avaliar em que mãos passamos, como são dadas as avaliações, para aquela avaliação ser completa na pessoa, né? Porque como o senhor diz, eu não trato só o joelho. A pessoa já entra na minha sala, eu já pergunto tudo para ela. E hoje o senhor vai falar sobre mitos e verdades, quer dizer que tem um delayzinho aí? Sim, tem muita coisa. Na realidade, as pessoas, o que a gente às vezes quer esclarecer? O que é um mito ou o que é se aproveitar das pessoas, na boa fé das pessoas em relação a uma patologia, uma doença, e o que realmente é verdade sobre a doença, né? E qual é o nosso papel falando isso, abordando esses assuntos e esclarecendo as pessoas. Então, você que está nos assistindo, o que é verdade, o que é possível e o que é utopia. E o que é enganar as pessoas e se aproveitar da dor das pessoas. Então, a medicina hoje, ela sofre muito com algumas inverdades, né? Muitas pessoas se apropriam de algumas patologias, deslumbrando ganhos financeiros absurdos e, às vezes, coisas muito simples que são verdades absolutas, imutáveis, né? Que não vão mudar, não são praticadas. E aí, falsos milagres são vendidos como a solução, né? E a cura, muitas vezes a resolução, e aquilo que a pessoa poderia fazer, ela perde tempo não fazendo. Mas no joelho isso é bem delicado, hein, doutor? Como é que vai ficar mexendo se não precisa? Ou... no joelho é bastante delicado, em várias articulações é delicado, né? Então, o nosso objetivo hoje é abordar um pouco, é falar sobre isso, né? Sobre o que acontece na prática. Então, assim, o que as pessoas muitas vezes nos procuram, né? As pessoas que têm já doenças degenerativas. O que é uma artrose? A artrose é o desgaste da cartilagem da articulação. O que é a cartilagem? A cartilagem é o revestimento do osso na superfície articular. Então, ela é espessa, ela tem uma certa medida em milímetros, cada articulação tem a sua característica. O joelho é uma articulação que tem uma cartilagem até bem espessa. Em alguns lugares, principalmente a cartilagem da patela, né, que a patela é aquele ossinho de cima, né, às vezes as pessoas chamam de pataca, né, a pataca isso do aqui, joelho, doutor? né, a patela ou a rótula, isso, esse osso, é a patela, ela tem uma das cartilagens mais espessas do corpo humano. Porque a patela é um osso chamado sesamoide, ele está ali articulando, né, no joelho para fazer o movimento do aparelho extensor. Então ele une a função do quadríceps com a perna para fazer o movimento de flexo e extensão. E ele vai rolando e vai deslizando, né, sobre a articulação do joelho, e esse atrito acaba provocando ruídos e estalidos, que as pessoas normalmente se assustam. É muito mais comum a crepitação na mulher do que no homem. A mulher por uma questão da anatomia, né? Lá vem o doutor contar A as mulher, verdades. ela tem a pelve mais arredondada por causa do canal do parto, o homem tem uma pelve mais triangular. Isso joga os quadris da mulher mais para fora, e obviamente que a mulher tem o fêmur daí mais rodado, né? Chama-se anteversão femoral, e isso faz com que o joelho seja um pouquinho mais valgo, mais para dentro. E aumenta a força de pressão na flexo-extensão da patela contra a tróclea femoral. E aí, duas superfícies iguais vão se atritando, provocam um ruído, um barulho. Então, a gente atende pessoas na adolescência com dores rotulianas. E qual é o problema? É o estirão do crescimento. A pessoa cresce rápido e a musculatura não alonga e não acompanha. Isso provoca dor
ou na patela, ou na inserção do tendão patelar na tíbia. Por isso que nos meninos é comum um carocinho em cima da tíbia, e essa doença é chamada de Osgood-Schlatter. É por tração na inserção do tendão, no ligamento patelar, e isso vai provocando dor. Como é que a gente corrige? Com exercícios de alongamento muscular. Então é importante, desde o início da vida, começar a fazer alongamentos, espichar a musculatura. Só que com o passar dos anos, principalmente a partir da quarta, quinta década de vida, é uma queixa muito comum em consultório médico, as dores e crepitações no joelho. E aí começa a entrar várias oportunidades de tratamentos que não são verdadeiros para tratar cartilagem, né? Então, o que as pessoas normalmente querem saber? Cartilagem regenera? Regenera? Não, cartilagem Acabou. não regenera. Então, mesmo exemplo, que eu sempre brinco com as pessoas no consultório, o que eu digo? Existe remédio para rejuvenescer? As pessoas olham assim meio assustadas. Acho que não, né, doutor? Então, por que vai existir remédio para rejuvenescer a cartilagem, refazer ela, transformando um tecido que está envelhecido, degenerado, num tecido novo? Isso é uma utopia, é o sonho que a gente tem, muitas vezes, de ter tratamentos que possam eventualmente produzir isso. E aí entra vários termos usados, né? Um dos termos muito usado hoje na medicina é regeneração. Né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente explicita para as pessoas em termos de verdades e mitos. Né? Então o objetivo é a gente bater esse papo, conversar um pouco, falar sobre o que a gente consegue fazer e qual é o grande remédio que pode ajudar as pessoas, que é a atividade física, que é gratuita. E depois a gente pergunta também, dá uns remedinhos, né, doutor, que falam que rejuvenesce e melhora também toda a cartilagem. A gente volta no segundo bloco com o nosso doutor André Kuhn. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o Dr. André Kuhn hoje falando sobre mitos e verdades sobre a artrose do joelho. A gente concluiu falando e a gente conversou também aqui em off, sobre as promessas que vêm e os métodos diferentes que estão hoje prometendo regenerar partes que não existe regeneração. É isso, doutor? O que a gente gostaria de que as pessoas entendessem? O processo ele é degenerativo e é evolutivo. Com a idade. Com a idade. Então, envelhecer é uma coisa fisiológica. O que a gente não pode é padecer com o envelhecimento, ficar padecido, sofrido. Então, o que a gente procura explicar? Que a maioria das pessoas, por que elas vão piorando com o envelhecimento? Porque elas vão perdendo o seu principal patrimônio, que chama-se massa muscular. Então, qual é o tratamento
primordial da artrose? Músculo. É conseguir melhorar a massa muscular. Então, o que tem de verdade? Algumas pessoas têm deficiências hormonais. Então, às vezes, fisiologicamente, saber se ela tem uma alteração hormonal. Aí o homem dosar sua testosterona, a mulher seus hormônios para ver se está no climatério, na menopausa. E aí ajustar a terapêutica fisiológica para aquele seu momento de vida. Associado ao exercício físico e uma alimentação mais balanceada, adequada àquele momento de vida, ela vai atingir uma performance de melhora física funcional. Então, o que a gente lida como médico? Eu trabalho com a anatomia das pessoas, que é a articulação. E os demais profissionais, eles vão trabalhar com a função. Então, por isso que os tratamentos são multiprofissionais. Eu não consigo, com uma receita, resolver tudo, dar função com remédio. O remédio não devolve a funcionabilidade. O que devolve é o treino, é fazer uma mudança de hábitos. E então, o que a gente procura fazer numa consulta? Identificar, personalizar os fatores individuais daquela pessoa que fez com que a sua queixa degenerativa descompensasse clinicamente. E a gente usa algumas drogas terapêuticas de maneira paliativa, como uma muleta para ela sair daquele processo doloroso e aprender a andar com as próprias pernas. O que é aprender a andar com as próprias pernas? Atingir um nível de suficiência física e progressivamente ir melhorando, não dependendo das terapêuticas medicamentosas. Então, o remédio, ele tem que ser bem usado. Então, o que a gente tem de drogas na medicina que a gente pode usar? Na ortopedia, normalmente, no joelho, a gente pode usar num período curto anti-inflamatórios, chamado anti-inflamatórios não esteroides, e tem os anti-inflamatórios esteroides, que são os corticoides, que eles são usados às vezes em infiltrações articulares, que tiram a dor, desinflamando ou desinchando quando tem derrame articular, quando as pessoas chamam de água no joelho, que está inchado o joelho. E é comum hoje a prática das pessoas virem no consultório, já às vezes carregando uma ressonância na mão. Uhum. E a ressonância, ela traz um laudo. E aquele laudo é como se eu pegasse e começasse a descrever a face de uma pessoa de 50 anos, ou 60 anos, ou 70 anos, e contasse, tem tantos pés de galinha, tem tantas rugas, tem não sei o quê, e quem lê aquilo se apavora. Mas aquilo é uma descrição fisiológica de uma imagem radiológica de uma pessoa de X anos. Não significa que aquela descrição era altamente patológica, ou aquilo é a doença. Então aquilo é uma descrição de uma anatomia radiológica. E é comum vir nesses laudos escrito, ruptura degenerativa, alteração degenerativa de menisco. Então eu tenho uma doença de menisco, eu preciso operar o menisco. E a última coisa, na maioria das vezes que a gente propõe para as pessoas, é cirurgia nesses casos. E aí entra várias terapias milagrosas. Vou tirar sangue e vou injetar lá dentro e vai regenerar. Então, no Brasil, nós não temos legalidade ética pelo Conselho Federal de Medicina para a gente fazer plasma rico em plaquetas, que é o PRP. Mas a gente pode fazer algumas outras alternativas que usam parecido, e eles têm efeito analgésico. Então existem algumas indicações, mas isso não vai regenerar e não vai criar uma cartilagem nova e o joelho vai voltar a ficar jovem. Ele tem um efeito analgésico, anti-inflamatório, ele melhora o que a gente chama de reologia articular, e isso devolve uma funcionabilidade. Mas essencialmente, todos esses tratamentos, o que a gente visa e busca, que é a grande verdade, é aproveitar essa janela de analgesia para fazer a mudança. E que mudança? A quebra de paradigma de alguém sedentário que ficou doente e voltar a ser ativo.
Então, é não perder a oportunidade de exercer a mudança. Ah, mas ele vai melhorar e não volta mais. Não posso pensar isso. Eu preciso que ele seja uma pessoa que adquira a funcionabilidade e ele vai ser um divulgador da melhoria. Então, às vezes, o paciente não pode ficar refém do profissional, como se ele fosse necessário de tempo em tempo estar ali ganhando um remedinho, fazendo alguma coisa. Ele tem que andar com as suas próprias pernas. Então, o tratamento conservador, ele por muitos anos, extremamente eficaz. E vai chegar uma altura da vida que eu envelheci e aquela articulação às vezes vai pifar, ela vai realmente degenerar. E aí entra outras terapêuticas, né? Viram? Fiquem aí pro terceiro bloco, promete com mais mitos e verdades. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde, eu vou agradecer rapidamente os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Doutor, eu fiquei pensando tanta coisa, porque dizem que a medicina está evoluindo, mas aí começam essas pseudos poções mágicas, milagrosas, que é isso que a gente está falando hoje. Para regenerar, reconstituir, renovar, rejuvenescer. A gente quer tudo isso aí, né? Quando ouve isso... assim, na realidade se fosse verdade, seria uma grande coisa, né? Mas não tem mágica, né? Mas o que a gente precisa? É desenvolver a melhora da função, melhorar a funcionabilidade. Então, as terapêuticas, elas buscam um equilíbrio. A pessoa que tem uma queixa, aquilo houve uma quebra de um certo equilíbrio funcional. Então ela foi piorando lentamente e progressivamente, e no momento X ela teve uma queixa que fez ela buscar uma ajuda. Então isso ela foi descendo a ladeira. E o que a gente precisa fazer com a pessoa? Consiga subir novamente a ladeira. Então tem que entender por onde que ela está andando, qual é o objetivo do tratamento, aonde é que ela está, para onde que ela vai ir, e como que ela vai ir, e com quem que ela vai ir. Então, nem sempre a gente vai sozinho, né? É uma estrada... Com quem o pai e a mãe já ensinavam o que a gente tinha que saber, né, doutor? Então, o tratamento, ele tem que ser entendido. Eu não posso pegar um papel, uma caneta, escrever um nome de um monte de drogas ali, e aquilo ser a verdade absoluta da solução. Então, assim, colágeno, cúrcuma, tem um monte de substâncias hoje, MSM, as glicosaminas, o próprio ácido hialurônico, o corticoide articular, então, tirou sangue da minha crista ilíaca, tirou sangue, centrifugou, injetou. Então, tem várias terapêuticas que têm as suas devidas indicações e protocolos estabelecidos claramente para tratamento. A outra coisa que a gente escuta muito, ozonoterapia, né?
Então, existe uma regulamentação, né? Ela foi muito mais política do que de ordem técnica para o uso da ozonoterapia na medicina, né? Mas ela é vedada para a gente, nós profissionais médicos, injetarmos em articulações. Não existe uma regulamentação para isso. Mas é uma prática que é exercida, às vezes não por profissionais médicos, tanto que muitos conselhos regionais de medicina atualmente agora, eles estão lançando como um médico deve agir e denunciar. O Conselho do Paraná fez, o Conselho do Rio Grande do Sul agora também fez uma normativa para profissionais não médicos que injetam substâncias dentro de articulações e quando ocorrer complicações, como, por exemplo, se eu fizer lá uma punção num joelho, injetar uma substância dentro e esse paciente infectar, fizer uma infecção, quem é que vai tratar? Não vai ser aquele profissional que injetou, porque ele não está habilitado àquilo. Mas como que ele fez? Ele também não estava habilitado a fazer, mas ele fez. E aí, como é que eu procedo para legalizar, né? Porque a gente vai assumir uma responsabilidade numa cura de uma coisa que não foi nós que provocamos. Então isso tem toda uma normatização, uma legalidade. E as pessoas são vítimas. Hoje, com o advento das mídias sociais, da internet, está cheio de profissionais que se instituam especialistas com uma página na internet, uma boa propaganda, um bom marketing, vendendo coisas que nem sempre são verdades. E as pessoas são vítimas, né? O nosso papel, esse programa, é a gente falar o que é verdade e o que é mentira. E o que é enganação. Então, cuide-se, procure às vezes uma segunda opinião, vai olhar quem é o profissional, olha a ficha profissional daquela pessoa, se ele tem uma boa residência, uma boa formação médica, se ele é realmente registrado no Conselho Regional de Medicina para aquela área que ele está exercendo. Isso já dá indícios que a pessoa tem requisitos técnicos para fazer aquilo que ela está dizendo. E muitas pessoas, às vezes, que prometem coisas, elas não têm o menor requisito técnico. Eles não estão regulamentados profissionalmente para aquilo que elas estão propondo a fazer. E as terapêuticas, elas têm que ser muito bem estabelecidas na explicação com o paciente de que elas são paliativas. Que no fundo, o que a gente procura? Modular a dor das pessoas com o quê? Analgesia, recuperação progressiva e estadiada funcional. Então, na ânsia, muitas vezes, de melhorar, as pessoas começam com uma atividade física forçada, que provoca dor, e a gente tem que fazer uma atividade física mais leve. Então, em vez de sair fazer uma caminhada, procurar fazer um alongamento, ir numa academia, fazer um fortalecimento muscular. E aquele dinheiro investido no tal do colágeno, como se fosse seu milagre, ele pode ser investido pagando um personal. Não quer dizer que a gente não possa usar uma droga, um colágeno, mas tem que entender qual é o papel dele na terapêutica. E o papel dele, muitas vezes, é muito poupador de uso de drogas anti-inflamatórias para tentar aliviar um pouco a dor, mas ele não vai regenerar nada. Então isso é o mito. Eu estou tomando colágeno para regenerar a minha cartilagem. Estou tomando glicosamina. Eu faço ácido hialurônico para regenerar a minha... Não. Eu faço essas terapêuticas para tirar a dor e com esse fato eu preciso ter a oportunidade da analgesia para mudar o fator que me fez ter dor, que é insuficiência física funcional. Na verdade, então, doutor, é para não ter dor, não é para regenerar. Ele é analgésico, não tem uma... Não vai criar um tecido novo e aquilo lá vai voltar a funcionar e o raio-x vai voltar a ficar bonito, a imagem radiológica vai ficar normal, a cartilagem vai ter espessura fisiológica normal de novo. Não, isso não ocorre. Isso é utopia. É se aproveitar da boa-fé das pessoas. Mas então quer dizer que não tem? Não, tem coisas que a gente faz, procedimentos que nós fizemos, microperfurações em cartilagens, a gente coloca um tecido de colágeno para tentar estimular um crescimento de uma fibrocartilagem. Então tem muitos procedimentos que são feitos. Se injeta, às vezes sim, substâncias entre essa membrana de colágeno com coágulo, plasma rico de fibrina, para tentar estimular um crescimento tecidual. Mas não que isso é uma regeneração da articulação. É uma melhora da funcionabilidade tirando a dor.
E com o passar do tempo vai perder de novo o resultado e vai voltar a ter dor e a doença vai evoluir, porque você vai continuar envelhecendo. Não é? Tanto que em alguns países existem os transplantes de cartilagem, que em grandes lesões é tirado de pessoas que fazem doações de órgãos, é retirado as cartilagens e dentro de um tempo hábil, depois da morte, é usado aquilo para transplantar. São os transplantes frescos de cartilagem, né, para lesões grandes. E aquilo tem uma vida de 5 a 10 anos no máximo de durabilidade. E depois aquilo necrose e perde de novo a função. Então, você que está nos assistindo, busque sempre uma segunda opinião. Entenda com quem você está conversando. Veja a seriedade do que está sendo proposto e não acredite em milagre. O milagre é a sua atitude. Tenha atitude. E doutor, para concluir também, a pessoa se apavora que tem que fazer a cirurgia. Vamos reforçar então, a cirurgia era o caminho e a pessoa buscou algo... Sim, a cirurgia muitas vezes é a melhora da qualidade de vida. As pessoas abominam às vezes a ideia da cirurgia e elas são vítimas desse tipo de mercado. Então a cirurgia devolve também a anatomia, que exige um pós-operatório para recuperar a função muscular. Então veja que todos os tratamentos, a gente sempre está falando em músculo, em exercício e atividade física. Esse é o grande remédio. O exercício produz serotonina e endorfina. A nossa farmácia interna, ela é a mais potente que existe. Então estimule a sua farmácia interna a produzir as substâncias analgésicas, não fique refém de drogas analgésicas. Faça exercício. Tenha um bom sono, uma alimentação balanceada. Se você está com sobrepeso, melhore a qualidade do seu peso, diminuindo, melhorando a massa magra. Use suplementos para tentar melhorar e alguns suplementos ajudam nesse ganho de massa muscular. E sigam o Dr. André Kuhn nas redes sociais. Lá você pode confiar no nosso ortopedista que é nacional e internacionalmente conhecido. Um abraço, doutor. Até a próxima. Tchau.